Olá, eu sou o pastor Ignaldo L. de Souza, para quem não me conhece, e eu vou ministrar aqui a aula de evangelismo de grupos religiosos. Essa aqui é a parte 1, tá? E estou ministrando para essa turma de 2020 do Centro de Treinamento Missão Pregai, para o Polo de Barueri. E eu considero esse material que nós vamos compartilhar aqui, essa visão que nós vamos compartilhar aqui, essencial por diversos motivos e por diversas razões. Então, só para me apresentar um pouquinho, para que vocês me conheçam, desde que eu me converti aos 15 anos de idade, eu sou ali da Baixada, e ali eu tive contato com o pastor Natanael Rinaldi. Para quem não conhece o pastor Natanael Rinaldi, ele foi a pessoa que trouxe o Instituto Cristão de Pesquisa para o Brasil. O que era o Instituto Cristão de Pesquisa? Era um instituto cuja finalidade era conhecer as seitas, aquilo que nós chamamos de seitas, né? E combater os ensinos errados dessas seitas. Então, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de ter aulas com ele, de ter palestras com ele e de me envolver no trabalho dele. Então, muito cedo, eu já tinha uma paixão no meu coração, até porque eu lembro bem que um dos primeiros livros que eu li, como crente, né, ali no meu primeiro ano, era um livro chamado Religiões, Seitas e Heresias, do J. Cabral. Então, aquilo sempre despertou em mim conhecer as doutrinas não bíblicas e saber refutá-las. Sempre foi uma coisa muito forte na minha vida, sempre foi uma coisa muito forte no meu coração. Então, eu cresci com isso, estudando isso, trabalhando com isso, ensinando sobre isso. E aí, em algum momento desse desenvolvimento todo, eu me envolvi com o Instituto Cristão de Pesquisas, comecei a escrever para a revista deles, a revista Defesa da Fé. Depois participei daquele projeto da Bíblia Apologética de Estudos, né? Tanto não na edição antiga, mas depois foi feita uma primeira edição muito bem desenvolvida. E depois houve uma segunda edição também, incluindo os apócrifos. Eu fui um dos colaboradores. Então, meu trabalho sempre foi envolvido nesse assunto. Mas chegou algum momento da minha vida que algo falou profundo. Só quem já recebeu um chamado de Deus, ele pode entender isso. Comecei a pensar, porque nós tínhamos uma frase muito forte, que era combater as seitas. Então aquilo era muito forte para mim, combater as seitas, vamos combater as seitas. Mas de repente veio no meu coração que aquelas pessoas, elas eram pessoas que no fundo, elas também precisavam de Deus. Elas também precisavam ser alcançadas pelo Evangelho. E a partir dali, uma série de reflexões, comecei com artigos, comecei com estudos, até que virou um livro e virou toda uma visão e todo um projeto. Posso dizer assim que esse aqui é o destino que eu cheguei, né? Uma seara quase esquecida. O desafio de olhar grupos religiosos como campos missionários. Então, você veja bem, né? Eu faço a apresentação desse livro, né? nas palestras, nos seminários onde eu vou dar, e a pergunta que eu sempre faço para a igreja você já recebeu visita de testemunho de Jeová na sua casa? E aí o pessoal dá risada, levanta a mão, quem já, né, dificilmente alguém não recebeu. E aí eu faço a seguinte pergunta para eles, e o que você fez? Aí eles ficam meio confusos, um fala coisa, outro fala outro. Aí eu até comento que muitos eles vão lá e dizem assim, a menininha vai lá e fala assim, minha mãe mandou dizer que ela não está, né? E aí eu falo para as pessoas, e eles acham graça, né? Eu falo assim que as testemunhas de Jeová são as pessoas mais fáceis de evangelizar nesse mundo. Por quê? Porque você não precisa ir à casa deles, eles vêm à sua. E aí eles dão risada. E aí eu digo assim, o problema é você saber o que você tem que dizer para eles. E aí eles começam a pensar naquilo. E a grande questão desse evangelismo de grupos religiosos, que nós vamos colocar aqui, vou explicar toda essa visão, ela parte desse princípio
que eles são um grupo que precisa ser alcançado pelo Evangelho como qualquer outro. Às vezes as pessoas elas vão para outro país, numa comunidade muçulmana, para evangelizar os muçulmanos. Mas tem muçulmano aqui no Brasil, eles estão sendo alcançados. Se amanhã você tiver em contato com um muçulmano, você sabe o que falar para ele? Às vezes as pessoas vão lá para a Índia, onde tem todo um ocultismo, um esoterismo, um envolvimento com espíritos. Nós temos os espíritas aqui, mas nós sabemos como falar do Evangelho para eles. Nós sabemos como alcançar o católico, nós sabemos como alcançar o ateu, porque não é só grupos religiosos, tem grupos ideológicos também. Você sabe, geralmente o marxista é ateu, você sabe como falar com ele? Então, essa nossa aula aqui, ela tem essa finalidade. Aqui você viu que o nosso subtítulo é olhando os grupos religiosos como campos missionários. Então, o chamado é um chamado, às vezes, para mudar o nosso olhar. Porque, na maioria das vezes, nós, como crentes, nós temos um olhar errado sobre eles. E nós acabamos sendo ineficazes e não cumprimos a ordem de Jesus de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a cada criatura. E não fala, não, essa criatura é testemunho de Jeová, isso aí não. Isso aí é espírito, isso aí não. Isso aí é ateu, isso aí não. Isso aí, não foi isso que ele disse. Ele disse toda criatura. Nisso estão inclusos os grupos religiosos. Então eu queria aqui, passei alguns slides para vocês, e eu queria nessa primeira parte aqui, né, nós vamos falar aqui, depois nós vamos fazer um segundo vídeo ainda dessa primeira parte, para a gente focar bem nessa questão dos grupos religiosos, mas eu queria chamar você para pensar nesse chamado de você ser instrumento para evangelizar grupos religiosos, tá bom? Então vamos lá. Algo que nós temos que ter em mente. Nós vivemos numa sociedade pluralista. O que isso significa? Significa que onde nós vivemos, as pessoas podem crer no que elas quiserem, até em nada. Se as pessoas quiserem crer que um pedaço de madeira é Deus, eles podem. Se ele quiser acreditar que uma vaca é Deus, ele pode. A nossa sociedade ela é pluralista. Não só pode, como nós temos essa realidade aqui. Não pense em qualquer lugar do mundo aqui. País islâmico, a grande maioria vai estar no islamismo. País hindu, você vai lá para a Índia, Nepal, Butão, você vai encontrar uma quantidade muito grande de hindus, ou alguns lugares de budistas, ou alguns lugares de ateus. Então, assim, aqui não. Onde eu e você vivemos é uma sociedade pluralista. Cada dia surge um grupo diferente, uma religião diferente, uma seita diferente, uma crença diferente, e as pessoas estão ali, crendo naquilo. Não há como nós evitarmos isso. Pensa que nós temos no Brasil o Henrique Cristo. É um grupo religioso. É alguém que diz que é Jesus Cristo. Ele está até meio sumido, né? Mas eu digo assim, que eu sempre brinco, né, assim, né, que o mais admirável não é ter alguém que acredita que ele é Jesus. O mais admirável é ter gente que acredita. Porque as pessoas estão dispostas a crer em qualquer coisa, desde que não seja a Bíblia. Mas e aí? Isso é inevitável. Eu e você não temos e não vamos ter controle sobre essa situação. As pessoas continuarão buscando uma religião e elas vão se embrenhar em tudo quanto é crença que você puder imaginar por aí. É isso que vai acontecer. E o que nós temos que refletir é qual será, ou melhor, qual tem sido a atitude da igreja para com esses grupos, com relação a esses grupos. Como a igreja tem agido diante deles? Eu vou até aqui, eu acho que é importante eu falar isso. Você vai muitas vezes ouvir um pastor dizer assim para a sua igreja: olha, se um testemunho de Jeová ele bater na porta da sua casa, chama ele para orar que ele corre. E realmente isso vai acontecer. Ele vai embora por quê? Porque para ser testemunho de Jeová, você crê na Trindade, você crê naquilo que eles chamam de uma abominação de 3 cabeças. Então, para ele, você não é o mesmo Deus que o dele. Então, ele vai sair. E eu digo assim, que até se você é um novo convertido, é uma atitude boa, porque você não tem condições de enfrentá-lo doutrinariamente.
Mas a pergunta é, e quando você tem pessoas que já têm 2, 3 anos, 4 anos de igreja, pessoa que já fez curso de teologia, vão continuar fugindo, vão continuar não aproveitando a oportunidade de falar de Jesus para ele, mas vamos pensar de uma maneira geral, qual tem sido a atitude da igreja com esses grupos? Aí eu procuro levar a igreja a uma reflexão, e quero que você pensasse nessa reflexão. Quando você olha assim, você está andando pela rua, você vê um viciado em drogas, uma pessoa que é viciada em drogas. O que vem na sua mente? Né? Ou você passa, você vê uma pessoa embriagada, caído ali no chão, né? Você olha aquilo assim, o que você pensa? Ou então você pega uma pessoa e você vê que ele está na depressão, que ele está afundado. Né? A primeira coisa que vem no seu coração é compaixão. Você tem compaixão por aquela vida. Você vê as pessoas doentes no hospital, você tem compaixão por aquela vida. Aquilo que vem na sua mente, eles precisam de Jesus. Jesus é poderoso para mudar a vida deles. Ele pode mudar a vida deles. Então nós temos que entender e aceitar que essa é a atitude do nosso coração. Agora, quando você encontra um mórmon, sabe quem são os mórmons ali? De roupinha branca, né? Camisa branca, calça preta, andando 2x2, bicicleta. O que você pensa quando você os olha? Quando você vê as testemunhas de Jeová hoje, que elas ficam hoje já mais paradas, né? Elas iam de porta em porta muito, hoje não, hoje elas vão muito em rodoviários ou algum lugar, elas param ali, ficam esperando as pessoas ali vir para conversar com elas. Hoje a estratégia delas é assim. Quando você olha para elas, o que você pensa? Quando você vê um espírita, um pai de santo, um muçulmano, que é mais raro aqui, um católico ajoelhado diante de uma imagem, o que você pensa? O que vem no seu coração? Não tenha compaixão no seu coração, porque pensar que essas pessoas, elas também precisam de Jesus? Você sabe que às vezes eu vou na palestra, eu gosto de enfatizar um ponto. E eu queria que você refletisse comigo. Vamos imaginar que desse um terremoto e o lugar onde você está, ele desmoronasse e você morresse. Você é uma pessoa que entregou sua vida para Jesus. Você é uma pessoa que acredita que foi lavado e remido no sangue dele, que é salvo. Então você espera que após a sua morte, você vá para diante de Deus. Você espera que nesse momento a sua alma seja levada diante de Deus. Mas e se, nesse momento, ao invés de subir para Deus, você começar a descer? Se ao invés de você estar sendo direcionado ao paraíso, ao terceiro céu, debaixo do trono de Deus, ao seio de Abraão, você de repente começa a descer para o mundo dos mortos, para o Hades. O que viria no seu coração? Esse seria talvez um momento de maior decepção num coração, porque ele vai olhar isso e vai falar, meu Deus, tudo que eu acreditei estava errado, não estava me salvando não. Eu gastei tanto tempo, eu gastei dinheiro, eu apliquei os meus talentos naquilo, acreditando que aquilo ia me levar para a salvação, mas ao invés de estar me levando para a salvação, eu estou indo para a perdição. E agora? Não tem mais como reverter essa situação. E tudo aquilo que você acreditou em toda a sua vida, você viu que era em vão. Você já parou para pensar aquele muçulmano que se explodiu e levou com ele muitas pessoas? Ele acreditava que aquela morte, porque eles não têm certeza de salvação, mas eles acreditam que quando eles se explodem, quando eles fazem aquilo, o destino deles já é o céu, onde eles terão lá as 72 virgens esperando por eles, né? De grandes olhos negros, azuis, né, que eles falam. Ele está aguardando isso, mas não é isso que vai acontecer. Você já parou para pensar o desespero dessa pessoa? Então eu quero que você imagine quantas vidas eles às vezes são mais dedicados àquilo que eles acreditam do que nós. Eles se empenham mais naquilo que eles acreditam do que nós. Eles renunciam mais por aquilo que eles acreditam do que nós renunciamos. Você já parou para pensar nessa situação, nessa realidade? Você já parou para guardar isso? Então eu quero que você pense nisso, né? Quero que você pense nisso. Que eles são pessoas que queriam salvação.
Ninguém ninguém acorda um dia e fala assim, eu quero ir para o inferno, eu vou ser espírita. Eu sou contra Deus, eu não quero a verdade de Deus, eu vou ser mórmon, né? Eu odeio todo mundo, eu quero a perdição eterna, vou ser ateu. Ninguém faz isso. Provérbios 14, 12 diz assim, há caminhos que para o homem parecem direito, mas no fim são caminhos de morte. Então temos que entender que essas pessoas que entraram por esse caminho, elas entraram não porque elas escolheram o caminho da morte, mas porque elas acharam que era o caminho da vida. Elas estão lá se esforçando, muitas vezes se dedicando a algo que vai levá-las à perdição, mas elas não sabem. Quanta coisa nós temos que pensar sobre isso. Quantas coisas eu e você precisamos pensar a respeito disso. E aí a minha pergunta é, como a igreja tem agido diante dos grupos religiosos? Como ela tem agido? E aí eu vou dizer, primeiro ela tem agido com ódio. Nós vivemos em tempos diferentes, gente. Mas saiba de uma coisa, houve tempos em que a atitude da igreja foi ódio com aqueles que ela chamava de hereges. Ela mandava queimar. Eu sei que você vai dizer assim, não, mas isso aí eram os católicos. Eu lamento te dizer uma coisa muito triste. Eu sou professor de história da igreja. E também os protestantes também queimaram hereges. Os protestantes também afogaram hereges. E vou dizer mais, eles afogaram hereges que eles achavam que eram hereges, mas não eram. Eram até mais crentes do que eles. Isso aconteceu na história. É uma decepção saber isso? Então eu quero que você pense nisso, que a igreja muitas vezes agiu com ódio. E eu acho, é a minha opinião, que a gente ainda guarda esse requisito de olhar o herege, digamos assim, aquele que é de um grupo, de uma seita, a nossa tendência é olhar ele com ódio, ao invés de com amor salvador. Vou até dar um exemplo assim, se estiver na rua, você vê 2 testemunhos de Jeová, 2 mormons e um traficante de droga, você vai pregar para o traficante de droga, mas você não vai pregar para aquele testemunho de Jeová e aquele mormon lá. Você vai escolher aquele drogado, você vai escolher aquele que já levou um monte de gente para o inferno com o produto dele. Você vai escolher o bandido. Gente, a coisa é grave. A coisa é grave. Então, eu tenho outra coisa aqui para falar, mas para a gente pensar nisso, né? Outra pergunta que eu costumo fazer. Mas a primeira reação é ódio. Com conflitos. A gente discute, a gente briga, a gente quer disputar, brigar com o testemunho de Jeová e ganhar a disputa dele. Nós não fomos chamados para ganhar debates. Nós não fomos chamados para ganhar discussões. Nós não fomos chamados para ganhar conflitos. Nós fomos chamados para ganhar vidas para o reino de Deus. É preferível você perder o debate e ganhar uma vida do que ganhar o debate e perder uma alma. É mais importante que você conquiste. Então, eu estou falando isso aqui porque há muito ainda, a gente só está começando. Para você pensar nesse trabalho que você tem que fazer. Você pensar nesse desafio que você tem que fazer. Então, não adianta você brigar com a pessoa. Isso, às vezes, na família começa a haver discussões e é bom, eu digo assim, que você tem que falar do evangelho para eles. Mas você tem que falar com o evangelho para eles em um clima amigável. Um clima amigável. Mas vamos lá. Vamos continuar. Com hipocrisia. A igreja muitas vezes tem sido hipócrita. Eu vou assim, uma experiência que eu tive, muitas vezes dando aula de apologética, defesa da fé, né, de heresiologia. Eu pedia para os meus alunos que eles encontrassem alguém que era convertido de alguma religião, de algum grupo religioso, que fosse dar o testemunho. Tive testemunhos muito lindos nesses anos todos. E eu lembro de um pastor que ele disse que ele foi 11 anos, ele foi pai de santo. E na casa dele, lá era o terreiro dele, fazia tudo lá no terreiro dele. E ao lado da casa dele morava um crente. E ele disse que esse crente nunca deu sequer bom dia para ele. Nunca sequer olhou para ele. Quando ele se converteu porque estava passando uma luta na vida dele e alguém indicou uma pessoa para ir lá, para orar por ele. E essa pessoa era uma pessoa muito de Deus e foi um instrumento de Deus e ele
encontrou Jesus ali com aquela pessoa. Mas aquele vizinho dele, que via ele todos os dias, que estava na casa dele, provavelmente, como eu e você fizemos muitas vezes, passava ali: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Nós cremos mesmo que o Senhor pode salvar qualquer pessoa? Nós cremos mesmo que o Senhor é poderoso para transformar qualquer vida? Que Ele morreu por todos? Que todo aquele que nele crê tem vida eterna? Nós cremos mesmo? Porque às vezes parece que nós não cremos. Nós cremos se a pessoa for amigável. Vou dizer, tem muita gente amigável. Você vai falar do evangelho para ele, ele vai ficar te ouvindo. Mas talvez ele nunca se decida por Jesus Cristo. E tem pessoas hoje que talvez até te persiga. E que amanhã vai ser um servo de Deus melhor que você e eu. Então nós temos que parar, quebrar essas barreiras, porque isso muitas vezes é nossa hipocrisia. Mas eu vou dizer aquilo que talvez eu considero o fator principal, que é a nossa indiferença. Muito do que nós vamos ter nessas aulas aqui, muito do que nós vamos ter, são coisas que provavelmente você nunca pensou, nunca reparou, nunca parou para olhar. Eu lembro que quando eu comecei a palestrar, não pense você que eu era muito diferente de outros, não. Era combater as seitas. Mas algumas coisas já começavam a me tocar. Eu lembro até hoje os primeiros seminários que eu dei, primeiras palestras que eu dei sobre o assunto, e eu lembro que uma das coisas que eu falava era assim: eu não estou aqui dando essa palestra para que você tenha raiva dos testemunhos de Jeová, para que você fique inimigo dos mormons, para que você se volte contra os espíritas. Muito pelo contrário. Eu estou dando essa mensagem aqui para que você se apaixone por eles, para que você os ame. E eu vou falar mais. O que eles fazem? Eles fazem com zelo por Deus. Fazem com zelo por Deus. Mas eu e você ignoramos. Nós os ignoramos. Como eu disse, evangelizamos toda classe de pessoas, mas os grupos religiosos a gente exclui. A gente age com indiferença, como se eles não existissem. Como se eles não precisassem de trabalho missionário, evangelístico direcionado a eles. Você sabe por que eu estou aqui falando? Vou até aqui contar um testemunho. O missionário Carlinhos. O missionário Carlinhos é um evangelista maravilhoso. Eu amo assim, é um rapaz mesmo com coração de missionário, coração evangelístico. E um dia, conversando, ele falou que ele fala sobre evangelismo, né, urbano, e ele falou das tribos, todas as tribos. E aí eu falei assim: mas e os grupos religiosos? Ele, como assim? Aí eu comecei a expor para ele aquilo que estava no meu coração. Ele se apaixonou pelo livro, se apaixonou pela mensagem, se apaixonou pela visão. E aquilo mudou. Ele já era um ganhador de almas, mas é como se tivesse ali aquele grupo oculto, ele não estava enxergando aquele grupo ali. Uma das perguntas que eu faço, e eu acho que essa aqui é muito sintomática, eu faço a seguinte pergunta para o meu público, né? Quem aqui, nos seus momentos de oração e de intercessão geral, você já orou pelos viciados em drogas? Aí muita gente levanta a mão. Você já orou pelos traficantes? Levanta a mão. Você já orou pelas pessoas que estão nos hospitais? Muita gente levanta a mão. Você já orou pelos presos? Levanta a mão. Aí eu falo assim: quem aqui já orou por testemunho de Jeová? Aí é a grande decepção. A maioria não orou por eles. Quem já orou pelos espíritas? Quem já orou pelos católicos, pelos muçulmanos, por mormon? E aí, o que acontece? Você não tem. Isso mostra a nossa indiferença. Isso mostra que nós, na verdade, ignoramos completamente esse grupo, quando nós poderíamos ser instrumento. Aliás, não vou nem dizer que nós deveríamos estar sendo instrumento de salvação deles. Uma das coisas que eu tenho desenvolvido com o tempo, é um calendário de oração. Cada mês, orar por um grupo específico. Esse calendário, que eu tenho uma folha que tem todos os 12 meses, também desenvolvi digital ali, mês por mês, para que a igreja comece a orar por eles. A igreja comece a clamar por eles, porque isso vai trazer salvação. Vou falar mais um pouquinho disso mais para frente, tá? Mas a igreja precisa quebrar esta barreira. A igreja precisa quebrar essa barreira
Precisamos começar a pensar que nós podemos ser instrumentos de Deus para levar a palavra para essas pessoas. Nós precisamos aprender como. Esse livro aqui não é um livro de conteúdo para você evangelizar algum grupo específico, embora tenha um capítulo, né, como evangelizar testemunhas de Jeová. Mas aqui é um livro de estratégias gerais. Isso aqui você pode usar até para evangelismo normal, mas ele é um livro escrito para focar aqueles que precisam e que querem aprender como eu faço. Eu tenho muitos meus familiares, eles são mormons, como eu faço? Como é que eu faço para chegar? Às vezes que eu fui tentar conversar, eu briguei, né? Os testemunhos de Jeová vão na porta da minha casa, tem um espírito lá no meu trabalho, como é que eu faço? Então, nós precisamos aprender isso. Isso é algo essencial. Louvo a Deus pela iniciativa de ter essa aula aqui, que é uma aula que pode te abençoar bastante. O que diz essa palavra aqui? É uma palavra muito forte e está escrita aqui em Romanos 10, 2. Paulo diz assim: está escrito, pois lhes dou testemunho que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Então o que você tem? É doloroso encontrar pessoas tão dedicadas a pedaços de madeira, pessoas tão dedicadas a mortos, pessoas tão dedicadas a uma organização e que não conhecem o Senhor. Eles falam de Deus, mas eles não conhecem o Senhor. Uma das coisas que eu digo assim, é pior do que aquele que não tem Deus, é aquele que pensa que tem. Pior do que um perdido, é um perdido que pensa que está salvo. A primeira edição desse livro era chamada de Quem é o Perdido? Depois eu mudei de editora, a gente mudou o nome. Mas por que quem é o perdido? Porque você sempre pensa que o perdido é a pessoa que está endemoniada. O perdido é o que está condenado pela medicina. O perdido é aquele que está viciado em drogas. É aquele que está com o seu lado destruído. É aquele que está com a sua vida econômica acabada. Esse é o perdido. Mas, gente, o perdido, muitas vezes, ele está bem de saúde. Perdido, muitas vezes, não tem nenhum vício. O perdido, muitas vezes, está com a família dele, que é uma beleza, com a vida financeira melhor que a minha e a sua. E o perdido, muitas vezes, está na sua casa, na porta da sua casa, domingo de manhã, falando de Deus. Esse é o perdido. Você parou para pensar nisso já? Eu quero que essa palavra entre no seu coração e mude a sua atitude, porque Deus é poderoso para usar você para alcançar essas pessoas. Ele é poderoso para fazer isso. Você crê nisso? Mas vamos continuar. É tempo da igreja começar a ver os diversos grupos religiosos não como concorrentes ou adversários, mas como um campo missionário. Desculpa, nós não estamos disputando quem cresce mais, nós ou os mormons. Nós não estamos disputando quem cresce mais, nós ou as testemunhas de Jeová. Porque eles não são concorrentes para nós, eles são outra coisa, eles são um campo missionário. Jesus não foi lá encontrar com a mulher samaritana para dizer que os judeus eles iam crescer mais e que os samaritanos iam crescer menos. Ele foi lá para dizer para a samaritana que ela precisava de salvação. Que ela precisava conhecer o Deus verdadeiramente, que ela não conhecia. Jesus disse assim que, eu acho isso muito admirável, e essa tem sido minha oração muitas vezes, porque Jesus, poucas vezes ele apontou uma oração específica. Né? Então, lá em Mateus 9, 37 e 38, ele diz assim que grande é a seara, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quantas pessoas você conhece que vai falar alguma coisa sobre isso e falar para você orar, para você buscar ser instrumento para a salvação de grupos religiosos? Quantas pessoas você imagina que trabalham nisso? Mas isso, gente, é um treinamento amanhã para outros campos maiores. Nós precisamos pensar nisso. Ateus, secularistas, marxistas, religião imperdível que tem. Mas você pode ser um instrumento de Deus para trazer essas pessoas para o conhecimento do Deus vivo e todo-poderoso. Eles são campos missionários. Uma das frases mais impactantes que eu vi sobre missão, né, era pregador que ele dizia:
Cada coração sem Cristo é um campo missionário. E cada coração com Cristo é um missionário. Então, pensar nessa situação em que você tem Cristo, você é um missionário. Aquele testemunho de Jeová que bateu lá na porta da sua casa, né? Ele é um campo missionário. Ele é alguém que pode ser alcançado pelo Evangelho. Ele é alguém que precisa, veja só, é alguém que precisa ser alcançado pelo Evangelho, ou não. Aí, às vezes, eu falo assim, eu chegava para o testemunho de Jeová, ele ia lá e falava assim, você não quer vir aqui me explicar o que você está me ensinando? E ele vinha, gente, ele vinha. Então, pense nisso. Nós precisamos desenvolver estratégias nesse sentido. Agora, eu quero comentar algumas coisas aqui com você. Eu vou apresentar aqui, falar aqui alguns números, né? Alguns números para você. Esses números aqui já devem estar um pouco desatualizados, eles são do censo de 2010, mas isso aqui para você ter algumas ideias, né, do nosso campo, do tamanho do nosso campo. Em 2010, o censo disse que tinha 1.393.208 testemunhos de Jeová. Eles têm um registro bem cuidadoso e tudo, então é provável que esse número esteja correto. 1.400.000. Talvez você olhe assim, nossa, mas isso aí não é nada. 1.400.000 é menos do que a cidade de Campinas, de Guarulhos. É verdade, é verdade. Agora, 1.400.000, gente, para alguns lugares é muita gente. Você quer saber? Guiné-Bissau tem 1,5 milhão de habitantes. 1,5 milhão, alguns guineenses disseram para mim que acham que não tem isso. Ou seja, o que nós temos de testemunho de Jeová aqui no Brasil é quase a população de Guiné-Bissau. Parou para pensar nisso? Quase a população de Guiné-Bissau. Você vai lá para a Guiné-Bissau para fazer missões, e aqui você tem uma Guiné-Bissau de testemunho de Jeová aqui. Mormons, quase 1.200.000 tinha. Esses números já mudaram muito. 10 anos atrás já mudaram muito. O crescimento deles é grande. 1.200.000 mormons. Tá? Mesma coisa que testemunho de Jeová. Agora eu vou falar um outro número que para mim é chocante. Sabe quantos espíritas existem no Brasil? E quando eu estou dizendo espíritas, eu estou dizendo espíritas, aquilo que chama normalmente de mesa branca, né? O auto-espiritismo. Não estou entrando nos cultos afro. Sabe quantos? 3.850.000. 3 milhões. Você sabe qual é a população do Uruguai? A população do Uruguai nessa época era 3.400.000, se é que era isso, tá? 3.400.000. Enquanto só de espírito no Brasil, 3.850.000. Você parou para pensar? Nós temos mais do que um Uruguai de espíritas aqui. E quando foi que a gente gastou tempo orando pela salvação deles? Quando foi que a gente gastou tempo criando estratégias para alcançá-los? Quando? A gente olha eles, repreende o demônio, mas não pensa que eles são vidas que precisam ser salvas. Sabe qual é o total dessas? Só desses 3 grupos, gente. Eu não estou entrando em mais nenhuma aqui. Eu só estou entrando nesses 3 grupos aqui para a gente ter uma noção do tamanho do nosso desafio. Lá no meu site, tem uma matéria no meu site missãoatenas.com.br. Se você quer ler sobre algumas coisas sobre isso, entra lá, missãoatenas.com.br. Tem um artigo que se chama Uma Terrível Notícia dos Campos Missionários. E aí lá eu começo dizendo que todo o Uruguai se converteu ao Espiritismo. Aí todo mundo, né? Começo contando. E aí no meio eu digo assim, bom, essa informação ela é parcialmente verdadeira. Não, o Uruguai não se converteu ao Espiritismo. Sim, nós temos um Uruguai, mais de um Uruguai aqui no Brasil, só de espíritas. Então, o total desses 3 grupos é 6.400.000. Aí também é a mesma coisa, gente. A gente pensa, 6.400.000, isso aí não é nada. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, o mundo tem 7 bilhões, é verdade. 6.400.000 não é nada, mas eu quero só te falar algumas coisas. 6.400.000 é mais do que a população da Dinamarca. Dinamarca tem 5 milhões e meio. Ou pelo menos era na época, se é que não diminuiu, porque vai diminuindo, né? A população da Finlândia, 5 milhões e 200. A população da Irlanda,
4.700. Ou seja, somente esses 3 grupos é maior do que a população da Dinamarca, da Finlândia, da Irlanda, do Uruguai, nós já vimos, da Mongólia. E quer saber mais? Esse número de 6 milhões e 400 mil é maior do que a população de 80 países do mundo. 80. Pensa que no Brasil, pensa que no mundo tem 200 mil habitantes. Pensa que no mundo tem 200 países. Desses 200 países, 80 deles têm menos de 6 milhões de habitantes. A gente está acostumado com um país de dimensões continentais, a gente não olha tanto quanto isso. Então, quando você começa a olhar nesse aspecto, então imagine aqui que você tem um grupo, um campo missionário enorme. Um campo missionário enorme ali. Um campo difícil. Uma vez eu fiz uma experiência interessante. Havia um site na época muito bom para contar. Hoje esse site não está mais no ar. Mas na época fui fazer um estudo, porque eu moro numa cidade de 20 mil habitantes, né? Araçariguama. Então não tem muito grupo religioso, não tem muito testemunho de Jeová por aqui, por exemplo, né? E aí, eu olhei, acho que tinha na época uns 80 testemunhos de Jeová aqui. Falei, isso é pouco. Mas nós tínhamos um mapa que a gente chamava de Decápolis, que ao redor dessa Decápolis, ao redor aqui de Araçariguama, você tinha 10 cidades. O que eu fiz? Eu comecei a contar o número de testemunhos de Jeová em cada uma dessas 10 cidades ao redor. Sabe que total deu? Mais de 20 mil testemunhos de Jeová ao redor. Sabe quanto era 20 mil? Como eu disse, a população da minha cidade. Ou seja, tinha uma Araçariguama todinha de testemunhos de Jeová ao meu redor. Se todos os testemunhos de Jeová se mudassem para Araçariguama e a população saísse, eu acordaria um dia numa cidade só de testemunhos de Jeová. Você já parou para pensar nisso? Então, isso é algo a ser levado em conta. Como essas populações elas estão pulverizadas ao nosso redor, não é como, por exemplo, eu quero evangelizar o Uruguai está ali. Eu fui lá para o Uruguai é um lugar bem definido, com a geografia bem definida, com a população bem definida, estou aqui evangelizando o Uruguai. Mas se eu quiser evangelizar os espíritas, não tem um local onde todos eles estão reunidos, eles estão espalhados por toda a nação, de leste a oeste, norte a sul. Então é outra questão. O número está lá, a quantidade enorme de espíritas está lá, mas eles não estão ao alcance do meu olhar, da minha presença, de um trabalho como seria feito, por exemplo, lá no Uruguai. Então nós temos que pensar nisso. Gente, eu quero só dar mais um número estatístico aqui para vocês, que me impactou bastante. No censo que fizeram em 2010, eles deram a taxa de crescimento anual de cada grupo religioso do Brasil. Acho um número estatística muito boa, assim, muito organizado. Então, o crescimento anual dos evangélicos em 10 anos foi de 4,9. Então, os evangélicos cresceram nesses 10 anos, 4,9. O crescimento de espíritas no mesmo período foi de 5,5. Ou seja, eles cresceram mais rápido do que os evangélicos. É óbvio que eu sei que também nesse período, algumas pessoas que tinham medo de assumir que eram espíritas, porque às vezes também as pessoas eram assim, falava que era católico, mas era espírita, né? E com os filmes que saiu filme, gente, muitos filmes espíritas, as pessoas começaram a tomar coragem, né? Foi o período, acho que, da morte do Francisco Xavier, então as pessoas começaram a se assumir espíritas, mas de qualquer maneira, a taxa de crescimento anual foi maior do que os evangélicos. Vamos pensar nisso ou não vamos? Né? Então, eu estou passando essas informações para você, para que você comece a pensar, para que você comece a ter uma ideia, né? A ter uma ideia da situação que nós estamos vivendo. Eu sempre lembro quando Pedro deu aquele sermão, ali em Atos 2, que diz assim, que quando eles ouviram isto, eles ficaram aflitos no seu coração e perguntaram, irmãos, o que faremos? Essa é a pergunta. O que você vai fazer? O que você vai fazer diante desse fato? O que você vai fazer diante dessa realidade de que existe um campo missionário bem perto de você? Diluído, mas está aí. O que você vai fazer?
Então eu queria algumas coisas a gente pensar. Primeiro, precisamos tomar cada vez mais essa consciência. Consciência de que os grupos religiosos são como povos não alcançados. Eles estão lá, eles têm a sua linguagem própria, o seu grupo próprio. Pensa bem, um testemunho de Jeová, ele não vai ler nossa literatura. Ele não vai ouvir as nossas lives. Ele não vai escutar os nossos programas de rádio. Ele não vai nem pegar um folheto nosso. Né? Por quê? Porque ele já tem o grupo dele. O espírita, a mesma coisa. O muçulmano, a mesma coisa. O mórmon, a mesma coisa. Eles vivem no mundo deles. Dia e noite. Todos os amigos deles são mórmons. Patrões são mórmons, familiares são mórmons. E aí? Como vai ser? Nós temos que tomar consciência de que eles são um povo não alcançado. Consciência de que eles são um campo missionário. Um campo missionário. Reconhecer que eles têm a mesma necessidade de ouvir o evangelho como qualquer outro. Eles têm a mesma necessidade. Ele não é diferente do drogado, não. Ele não é diferente do criminoso que está lá preso, não. E se a gente pensar, sabe, a gente tem que pesar as coisas. Porque você não quer evangelizar e nem orar pelo testemunho de Jeová, mas ele é um homem trabalhador. Ele é um homem honesto, ele é um homem de família, um homem que fala de Deus. Ele pode, como diz o apóstolo Paulo, tem zelo de Deus, mas ele não tem entendimento. Agora, isso não significa que ele não tenha essa necessidade de ouvir o evangelho e essa possibilidade de ouvir e de ser salvo. Uma segunda coisa que eu quero deixar bem claro aqui para você. Nós no Brasil somos privilegiados. Nós temos, o Instituto Cristão de Pesquisa começou em 1984 e produziu muito, mas muito. Nathanael Rinaldi e aqueles que foram discípulos dele produziram muito material de refutação às ideias desses grupos. Então nós temos parte material disponível. Nós temos uma Bíblia só disso. Existe uma Bíblia apologética americana que tem, assim, eu inclusive estou lendo, né? Ela é muito boa, mas ela não se compara à nossa, porque a nossa ela é focada na própria realidade brasileira, com esse pluralismo e essa coisa do brasileiro, né? De se apegar a tudo e com paixão. Então, aquela Bíblia é uma utilidade muito grande para nós trabalharmos. Eu tenho um curso à distância que tem 30 grupos religiosos ali para você estar aprendendo. Livros que não acabam mais, convertidos desses grupos que estão dando seu testemunho. Então, se nós quisermos fazer isso, nós temos um amplo material. E eu falo assim, você às vezes é um evangelista de mão cheia, abençoado, cheio do Espírito Santo, cheio de graça. Né? Você é isso. É questão de você ir e trabalhar, né? Aí é onde eu vou chegar. Né? Então eu vou falar um pouquinho sobre estratégias. Cada grupo é uma estratégia diferente. Cada grupo é um pensamento diferente. Você não conversa com um jovem da mesma forma que você conversa com um adulto, da mesma forma que você conversa com uma criança, para o adolescente, para o jovem. Vamos pensar aqui naquilo que o Carlinhos falou, nas tribos. Você tem que saber chegar em cada um. Para grupos específicos, estratégias específicas. Por exemplo, existe no Brasil, não, no mundo, né? A ADONEP, que é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Eles evangelizam pessoas muito ricas, empresários, profissionais liberais, médicos, advogados. Né? Eles evangelizam esses grupos. Então, eles têm uma estratégia própria para chegar nesses grupos. O que a gente precisa é isso, entender. Cada grupo tem sua maneira de viver e eu preciso ter estratégias, conteúdo, ações próprias para eles. Eu preciso disso. Eu preciso levar as pessoas a trabalhar nisso. Gente, vamos pensar quanta gente tem aí que a igreja quer alcançar e estão envolvidas com algum grupo religioso. Primeiro, olha, só de aprender sobre isso, só de aprender sobre grupos religiosos, a sua igreja já vai ficar atenta. Ela já vai ver a diferença entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Ela já vai ficar atenta e perceptível aí. Ela já vai estar protegida com isso. Né?
E ao mesmo tempo, a hora que ela aprende isso, ela se torna muito mais versátil a alcançar qualquer tipo de pessoa. Ela vai se especializando em argumentação e se torna um instrumento eficaz na pregação do Evangelho. Então, eu quero aqui terminar essa primeira parte, a primeira parte da primeira parte, porque semana que vem nós temos a segunda parte, mas eu quero aqui já deixar aqui 6 pontos dessa visão, né, que é a visão que eu procuro passar, né, resumindo tudo aquilo que eu falei, tá? Então são 6 princípios que vai dar uma revisão para a gente pensar nisso. Então, o primeiro princípio dentro da nossa sociedade existe um conjunto de grupos não alcançados que recebe pouca ou nenhuma atenção em termos de evangelismo, missões e intercessões. Então, dentro da nossa sociedade tem um conjunto de grupos. Como eu falei, né? Um só talvez não pareça muito, mas quando você vai pegando os vários conjuntos de grupo, você vai ter grupos que vão receber pouco ou nenhuma atenção, não só no trabalho evangelístico, mas também no próprio trabalho intercessório, não há oração por eles, nas igrejas não se ora por eles. Esse grupo eu chamei de grey. Grey é uma palavra que quer dizer rebanho, quer dizer povo, né? Mas grey é a sigla de grupos religiosos específicos e ideologias. Então, por que isso? Porque é onde a gente tem que focar. Existem grupos religiosos específicos e tem ideologias que têm suas crenças, que têm os seus valores, que têm os seus fundamentos. E a gente precisa começar a olhá-los dessa forma, como esse grupo coeso. Então, o primeiro princípio, a gente tem que tomar consciência da realidade deles. Eles existem, eles estão aí. Tá? Primeira coisa, ter a consciência de que eles existem. Segunda coisa, esses grupos se diluem dentro da nossa sociedade, constituindo verdadeiras fronteiras ideológicas isoladas, onde a mensagem do Evangelho encontra resistência mais ou menos intensa. O que eu quero dizer com isso aqui? Eles estão diluídos, são espalhados. Você olha para a sua cidade tem, vai lá, 200 mil habitantes, 300 mil habitantes. Tem espíritas aí, tem ateus aí, tem mormons aí, tem testemunho de Jeová aí, tem afro aí, tem budista aí, tem Sechonoye, tem igreja messiânica aí com você. Só que eles estão diluídos. Quando você vai ver eles, nos dias de reunião deles, tem um lugar específico, mas na maioria das vezes ele vai estar nos ajuntamentos da sua crença. E o ajuntamento da sua crença, esse mundo que ele vive, geralmente é uma fronteira ideológica. Porque eu quis usar esse termo. Por exemplo, se eu quero ir para o Uruguai, eu tenho que atravessar uma fronteira para chegar no Uruguai. Se eu quero chegar a um espírito, tem uma fronteira invisível. Para alguns, há uma resistência mais forte, outra há uma resistência menos forte. Para a gente quebrar essa barreira, às vezes é difícil. É difícil. Vou aqui aproveitar e compartilhar uma coisa assim que eu achei muito interessante, que era um folheto que diz assim, como ganhar um japonês para Jesus. E você acha engraçado isso, né? Puxa, ganhar um japonês para Jesus. Por que tem que ter um folheto? Porque o japonês tem uma maneira de pensar. Se você não conseguir captar a maneira dele de pensar, e assim é o japonês, assim é o árabe, assim é o turco, assim é o indiano, assim é cada povo. Ele tem a maneira dele de pensar. E então eu preciso passar por não uma fronteira geográfica, política, mas eu tenho que passar uma fronteira ideológica, a maneira como ele pensa. E alguns são mais, outros são menos resistentes ao evangelho. O africano é menos resistente que o europeu. O americano é menos resistente, sabe, do que o japonês. Né? Então a gente precisa pensar nisso. E aí você vai ter talvez um católico que é menos resistente do que um testemunho de Jeová. A gente tem que caminhar nisso. Terceiro princípio. Alguns desses grupos, individualmente, não constituem um percentual expressivo da população. Todavia, somando-se apenas alguns deles, tornam-se quantitativamente relevantes, justificando esforços no sentido de alcançá-los para o Evangelho de Cristo. Né? Já foi, só para você saber, já foi aquela época em que a grande maioria do brasileiro era católico. Não tem mais essa época.
Hoje, você tem gente de tudo quanto é matiz, tudo quanto é crença, tudo quanto é valor, e eu e você precisamos aprender, né? Precisamos aprender a trabalhar com isso, né? A reconhecer isso, a enxergar isso. Então você tem, mas testemunho vai pouquinho, a moral não é pouquinho, o espírito é pouquinho, vai juntando, vai juntando, vai juntando esses grupos, e de repente a gente tem uma seara tão grande, mas tão grande, que exige tanto trabalho, exige tanta oração, exige tanto foco, exige que se levante um grupo de pessoas que seja chamado por Deus. Depois no final eu quero falar uma coisa para você. Quarto princípio. Esses grupos, devido às suas doutrinas e práticas peculiares, somente poderão ser alcançados pela mensagem do Evangelho através de estratégias e argumentos devidamente elaborados para eles. Do contrário, permanecerão alheios à mensagem salvadora. Pregar para um desses grupos não é o mesmo que pregar para uma pessoa que não é firme nas suas crenças, que não tem crença nenhuma. Nós hoje temos o secular, né? O secular, ele gosta de tudo que é religião, acha legal, mas ele não tem compromisso nenhum. Agora, quando uma pessoa já está comprometida, aí a coisa fica complicada. A coisa fica complicada. É preciso que você saiba como você vai chegar a ele, como você vai falar com essa pessoa. No meu livro tem um capítulo que se chama Porque Não Deixa a Minha Religião. Aí você vai ver que os entraves, os desafios, em cada grupo religioso vai ter um desafio diferente. Eu faço uma brincadeira assim. Eu falo brincadeira, mas isso aqui é um teste bem sério nos Estados Unidos, né? A pergunta é a seguinte, a primeira pergunta é assim: como eu faço para colocar um elefante dentro da geladeira? Aí todo mundo, corta um pedacinho, diminui ele, já com até a minha ideia. E a resposta é simples. Eu abro a geladeira e coloco ele dentro. Aquela coisa, não falei o tamanho da geladeira. Aí eu faço a segunda pergunta. E como eu faço para colocar uma girafa dentro da geladeira? Aí a pessoa fala assim, abre a porta e coloca. Aí eu falei assim, mas primeiro você tem que tirar o elefante. A verdade é que muita gente tem um elefante na mente dele. Ele ouviu tanta coisa, e é difícil você colocar a verdade de Deus ali devido a tanta coisa que tem ali dentro, né? Então, nós precisamos desenvolver estratégias, nós precisamos desenvolver conteúdo, nós precisamos desenvolver apologética aplicada para cada um desses grupos, para que a gente possa se tornar eficaz em alcançá-los. E aí o quinto princípio é essas estratégias e argumentos precisam ser aplicados dentro de práticas missionárias, evangelísticas e intercessórias para se tornarem eficazes, ou seja, eu preciso orar por eles, eu preciso pensar neles no evangelismo, eu preciso pensar nele quando eu vou fazer missões. Eu vou abrir uma igreja lá no Nordeste, eu preciso conhecer a crença deles. Eu preciso conhecer aquilo que os prende, né? aquilo que eles creem. Você vai lá para Juazeiro, você tem que entender a situação do Padre Cício, você tem que entender. Não é só, eles são burros. Opa, isso não vai funcionar, eles são ignorantes. Não vai funcionar. Você precisa entendê-los, para que Deus use você como instrumento para isso. E para terminar, para efetivar essas ações é necessário treinar. É preciso treinar pessoas, enviar pessoas, motivar pessoas para essa tarefa específica. O que você está fazendo aqui com essa aula? O que nós estamos fazendo aqui com essa aula? Estamos treinando você. Estamos preparando você. Aquilo que você vai receber, é óbvio que não é tudo que você precisa para evangelizar um grupo religioso, mas você já vai ter aqui ferramentas muito boas, tanto para fazer isso, como para continuar desenvolvendo isso. Então nós precisamos disso, precisamos de pessoas que vão se dedicar a isso. Você precisa daquela pessoa que quando vê um testemunho de Jeová, opa, vou evangelizar. Quando vê um espírita, opa, vou evangelizar. Quando vê um católico, vou evangelizá-lo. Vou orar por ele, que vai chamar a sua igreja, vamos orar, aqui no nosso bairro tem muito espírita, vamos orar. Agora tem muito ateu ali na universidade, vamos orar por eles ali. Tem muito marxista lá, vamos orar. Né? Tem muito homossexual, vamos orar. A igreja começa a focar nisso, a trabalhar nisso, a treinar pessoas para isso, a enxergar. Deu para você perceber? Deu para você ver?
E aí eu quero terminar essa aula uma frase que eu gosto de dizer assim, ó, dizer o que nós queremos, tá? Nós queremos ver incorporado e servindo ao reino de Deus muitos indivíduos que atualmente pertencem a grupos religiosos específicos e ideologias. Quando eu fui fazer esse projeto, eu cheguei para o meu pastor e ele trabalha com muçulmanos, né? E aí ele falou assim, ele falou uma coisa que me tocou muito. Ele fez o prefácio do livro, né? O pastor Silas Tostes, e ele falou assim, olha, é verdade, desde que a igreja começou a orar por muçulmanos, que um número muito grande de muçulmanos tem se convertido. Então, gente, quando nós começamos a orar por muitos mormons, eles vão se converter. Orar pelos espíritas, eles vão se converter. Orar pelas Testemunhas de Jeová, elas vão se converter. Sechonoye, a Igreja Messiânica Mundial, vão começar a se converter, porque nós vamos orar. Então, nós queremos ver incorporados, servindo o reino de Deus, muitos indivíduos hoje que pertencem a esses grupos religiosos e ideologias. Vamos orar. Eu digo que esse trabalho é pregando o evangelho para aqueles que não querem ouvir. Então, ele às vezes não quer ouvir, mas é para ele que nós vamos pregar. Mas o que eu quero terminar é com um apelo. Porque o Neemias, eu digo assim, o Neemias estava muito tranquilo lá na casa dele, trabalhando no palácio, um baita do emprego, vida boa, né? Tudo tranquilo. Mas um dia ele recebe uma informação que impacta a vida dele e pergunta pro Anani, né? Anani, como é que tá lá em Jerusalém? Como é que tá o pessoal lá? Não tá bom, não. Eles estão sofrendo, né? Estão sofrendo. Os muros estão derrubados, as portas estão queimadas a fogo, o povo está em aflição e miséria. Quando ele ouviu isso, ele não conseguiu mais dormir, ele não conseguiu mais comer, ele ficou orando dia e noite, estava orando para que Deus dissesse o que eu tenho que fazer. Eu quero que você saiba que essa foi o peso do meu coração. Eu falo para vocês, quando esse peso veio no meu coração, eu não conseguia dormir à noite. Ao mesmo tempo eu senti uma euforia, como se Deus estivesse ali, dizendo, é isto. Então, eu estou compartilhando isso com você, nessa primeira parte da primeira aula aqui, né? Para que você comece a acordar e a pensar nisso, tá? Nós vamos depois ter mais uma aula, e lá nós vamos já entrar um pouquinho, comentar sobre crenças, grupos religiosos, para que a gente possa trabalhar, tá bom? Então, Deus te abençoe, eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, que a sua vida possa ser tocada. E assim como Deus usou Neemias, use você também para a glória dele.